Na verdade, a banda desenhada franco-belga sempre me atraiu mais e sempre me agradou mais. Eu sempre comecei a ler super-heróis muito tarde, de forma regular muito tarde, nomeadamente com o Dark Knight Returns de Frank Miller. Foi aí que eu comecei a dar mais alguma atenção à banda desenhada de super-heróis. Por um lado tenho mais à vontade com o francês do que com o inglês e curiosamente uma à vontade que veio da leitura de banda desenhada francesa e de ir várias vezes à França a festivais, nomeadamente a Angoulême. Portanto, profissionalmente estou muito mais próximo da banda desenhada franco-belga, mesmo em termos de gosto, do que da banda desenhada norte-americana. Mesmo em termos de super-heróis, os heróis que eu prefiro são aqueles que estão mais próximos do tom realista, podemos dizer assim, o Batman, o Homem-Aranha, o Demolidor, que normalmente têm histórias mais próximas da realidade. O Batman não tem superpoderes, o Homem-Aranha tem uma série de problemas pessoais. É um bocadinho isso que eu procuro na banda desenhada. A banda desenhada franco-belga, tal como os clássicos norte-americanos, estão mais próximas da realidade, se podemos dizer assim. É verdade que a banda desenhada de aventuras ou humorística, mas mais próxima da realidade do que a banda desenhada de super-heróis. Acho que é isso que me faz ter uma maior apetência pela banda desenhada franco-belga do que pela norte-americana. Apesar de tudo, a banda desenhada franco-belga lê-se mais facilmente, ou seja, álbum a álbum, do que a banda desenhada de super-heróis, que obriga a um grande conhecimento do passado, dos heróis, do cruzamento das sagas, de uma série de acontecimentos que torna por vezes complicado ler quadrinhos de super-heróis. Teve uma grande mudança nos anos 90 com a associação, quando começaram a surgir de certa forma a banda desenhada em formato livre, normalmente das chamadas graphic novel, seguindo alguma coisa que já havia no mercado norte-americano, mas com uma aposta muito grande nesse género, na banda desenhada de autor, quebrando com a tradição de banda desenhada de heróis que havia no mercado franco-belga e criando uma banda desenhada de autor, que permitia abordar qualquer temática mais realista. Autores como o Trondheim, obras como o Persepolis, da Marjan Satrapi, iraniana, a abordagem do David B. à doença de esquizofrenia do irmão, portanto, coisas desse género que levaram a banda desenhada, embora eu não goste muito deste termo, levar, de leitura de adolescente para leitura de leitor adulto, maduro, que procura na banda desenhada mais do que a simples diversão. E eu não tenho nada contra a banda desenhada de diversão, e boa parte da leitura que eu faço com essa banda desenhada de diversão, que eu acho importante e necessária, acima de tudo, numa perspectiva de acompanhar o crescimento do leitor, que começa por uma banda desenhada mais infantil e depois vai encontrando sempre vários níveis de leitura ao longo da vida. Autores como Moebius, por exemplo, dentro de uma linha mais clássica, autores como Marini, num cruzamento entre o estilo franco-belga e o estilo manga japonês. É complicado, depende daquilo que a pessoa está à procura em termos de banda desenhada. Se está à procura de banda desenhada de aventura, por exemplo, séries como o 13 ou como o Torgal serão um ótimo início. Se procurei banda desenhada de humor, eu sou fã assumido do Franquin, o melhor Asterix, o melhor Lucky Luke, também aconselho, e quando falo do melhor Asterix e o melhor Lucky Luke são aqueles que são ensinados por Goscinny, portanto aconselho de olhos fechados. Se estão à procura de banda desenhada de autor, alguns autores que eu sigo e gosto muito, o Prado, por exemplo, não sendo francês, é espanhol, mas enquadra perfeitamente na banda desenhada de autor franco-belga, o Etienne Davodo, que tem feito umas abordagens muito interessantes, quase em termos de documentário e de reportagem social. Poderia citar alguns dos autores da associação, o Persepolis, que já referi, o David B. também. Outro autor que me tem ultimamente surpreendido bastante e agrada muito é o Emmanuel Lepage, que fez recentemente dois livros fantásticos em termos de cor e de desenho, e que são reportagens, uma em Chernobyl, outra nas chamadas terras antárticas francesas. Posso citar, por exemplo, o Joe Sacco, que esteve, um dos autores que nós tivemos aqui no Porto há já muitos anos, e de que editámos o Palestina na altura, que entra nesse campo da reportagem. Gosto bastante, por exemplo, do Adriano Tomine, menos conhecido, mas que faz umas crónicas do cotidiano muito interessantes. Ainda aos clássicos, Will Eisner, indiscutivelmente, quer na fase do Spirit, quer na fase depois das graphic novels, e depois mesmo dentro da banda desenhada de super-heróis, alguns autores que
que eu gosto, que eu tento acompanhar, mas mesmo o Ed Brubaker, por exemplo, é um deles, que levou para o cómic super-herói uma narrativa policial. Infelizmente, das muitas coisas boas que estão assim no Brasil, chega muito pouca coisa a Portugal. Praticamente a única coisa que é conhecida aqui é a Turma da Mónica, que sai mensalmente. Há um livro que eu aconselho também, que foi possivelmente o melhor livro que eu li o ano passado, o Day Tripper, do Moon e do Bá. E eu acho a parte do 10 pãezinhos, mesmo o fanzine, uma coisa fantástica. É uma declaração de paixão e de amor pelos quadrinhos, da maneira como eles evoluíram. Gosto também, pronto, tem 2 livros disponíveis em português do André Diniz. Estão a chegar agora as gráficas MSP. Eu gostei muito do Magnetar e do Laço que já pude ler. E acho que 2 abordagens muito interessantes, muito inteligentes. Por um lado, o reconhecimento da importância que o Maurício teve para os quadradinhos brasileiros e, por outro lado, também uma homenagem ao autor por parte do Daniel Beirute e dos irmãos Cafage, que fizeram 2 obras muito interessantes. Banda desenhada portuguesa, nos últimos 10 anos, pelo menos, tem um problema. Por um lado, existe a banda desenhada temática histórica, normalmente cultivada por autores clássicos, encontram um público específico junto das câmaras, querem que seja contada a história da personalidade que viveu naquele local ou a história da própria cidade, e por outro lado tem banda desenhada de autor, que não é propriamente banda desenhada popular, que não é banda desenhada facilmente acessível a qualquer leitor, portanto é para um leitor mais exigente, mais conhecedor. 2 ou 3 obras que eu acho que poderiam ter algum sucesso no Brasil. Uma são as Aventuras do Og Mendonça e Pisaboy, que é algo completamente diferente do que havia até agora em Portugal, que é uma série de 4 livros, com muita influência do cinema, da televisão, dos anos 80, e que é uma série bem divertida, bem escrita, bem desenhada, que teve um grande sucesso em Portugal. Nos últimos saíram 6 edições do primeiro volume, 3 do segundo, e o terceiro foi lançado há pouco tempo e está praticamente esgotada. É O Amor que Eu Tenho, outras histórias do Paulo Monteiro, que é um dos grandes sucessos da banda desenhada portuguesa, à dimensão da banda desenhada portuguesa dos últimos anos. Está traduzida em Espanha, na Polónia, na Inglaterra, em França, e neste momento está nomeada para 3 prémios em França. E é uma banda desenhada intimista, quase um diário pessoal do autor. Depois, os autores portugueses estão a trabalhar para o mercado norte-americano, mesmo para a Marvel. O Filipe Andrade, que tem uma série já de trabalhos com vários heróis, que fez uma versão há pouco tempo do John Carter de Marte, que trabalhou há pouco tempo com a Capitã Marvel. As 3 melhores gráficas que eu li este ano. O Laços, possivelmente é uma delas, uma da Mónica Laços. Será um dos grandes livros que eu li este ano. Um outro que eu li há pouco tempo chama-se Tsunami e é sobre um jovem que vai à Indonésia procurar a irmã que desapareceu alguns anos antes. Ela trabalhava numa ONG, foi para a Indonésia ajudar as vítimas do tsunami e ele vai em busca dela. E é uma história muito tocante e muito interessante, com a combinação de realismo com aspectos sobrenaturais da cultura local. O terceiro livro deste ano, possivelmente ainda não li, tenho lá na pilha para ler, o Ardala no Miguel Anjo Prado, será o terceiro. É um dos meus autores de cabeceira. Posso citar, por exemplo, também o Le Chien qui Loupe, do Francis Etienne Davoudot, com uma história sobre quem tem direito a decidir o que deve ou não ser exposto no museu, no caso do Museu do Louvre, sem atingir o nível que ele já conseguiu noutras obras. É um livro muito interessante, coloca uma série de questões sobre a arte. Eu chamo Pedro Coleto, tenho quase 50 anos, costumo dizer que leio quadradinhos desde que sei ler, possivelmente um bocadinho antes, e estou ligado de forma ativa à banda desenhada há talvez uns 30 anos. Primeiro associado ao projeto Comic Art, com a edição de um fanzine, de um boletim informativo, organização de um concurso e do Salão Internacional de Banda Desenhada do Porto, que costumo dizer foi o primeiro grande salão de banda desenhada em Portugal. Depois, como colaborador do Jornal Notícias para a área da banda desenhada, comissariado e escrita de textos para exposições no Salão do Porto, no Salão do Beja, no Salão da Amadora, também na tradução de banda desenhada, mais de uma centena de títulos traduzidos até hoje, e desde 2009 como único responsável do blog As Leituras do Pedro.